processo administrativo previdenciário. E eu quero trazer para vocês dicas preciosas que vão ajudar vocês a terem processos mais efetivos na seara administrativa, tá? Então, hoje, contem comigo, coloquem as dúvidas que vocês tiverem, que forem surgindo aqui na aula, vão colocando aqui no chat, que eu estou acompanhando aqui, para a gente tentar ir respondendo vocês à medida do possível. Se eu passar alguma pergunta, a equipe da Legale está aqui no suporte, vai mandar para mim perguntas para eu também estar respondendo, tá? Além de estar ao vivo aqui com vocês, nós também estamos ao vivo no nosso Instagram, @SalomonBoanergesDP. Então, se você não segue, quiser seguir lá depois dessa aula, você pode colar lá também. Vai ser uma honra ter você seguindo a gente lá. Quero, nesse início de aula, agradecer o convite da turma da Legale, da pessoa do Edinho, que nos convidou para estar ministrando essa aula aqui hoje. Eu espero não desapontar vocês. Quero mandar um abraço para todo mundo que segue a gente lá no nosso Instagram. Como eu falei, estamos ao vivo no YouTube da Legale e no nosso Instagram. Então, um grande abraço a todos. Hoje tivemos um grande contratempo. Hoje eu fiquei sem internet o dia inteiro. Falei, meu Deus, será que não vamos ter como transmitir essa aula ao vivo com o pessoal da Legale? E graças a Deus estava aqui me batendo o dia todo, deu certo, o técnico conseguiu arrumar e nós ficamos aqui com a internet de 100%. Eu espero que esteja tudo ok aí para vocês, tá? E aí eu já queria saber de vocês, de onde é que vocês são, se vocês já me conheciam, se não me conheciam, se é a primeira vez que me vem, né? Eu estou aqui na Bahia, e nesse início, antes da gente já começar despejando o conteúdo, falem um pouquinho aí no chat, contem aí para mim de onde vocês são, se já são previdenciaristas, se estão começando agora, tá? Mas eu tenho certeza que as dicas que eu vou trazer aqui para vocês, elas são dicas preciosas, dicas de quem atua dentro do INSS há quase 10 anos, tá? Então, muita gente de São Paulo aqui, o pessoal, quero mandar um abraço para todo mundo que chegou, a Neila, acho que foi a primeira, hein, Neila, a chegar aqui, Raniel, Maria, Elga, né? O pessoal aqui no Instagram da Bahia, São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, né? Então é isso, tem gente aqui do país inteiro, a Carolina DV está sempre aqui acompanhando a gente, né? Quem mais que está aqui conosco aqui? O Sérgio de Campinas, a Aline de Niterói, acho que o Brasil todo está aqui, Marciel, né? Uma dúvida prática, essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês hoje tiveram dificuldades em protocolar exigências no meu INSS ou no SAG Advogado? Estava inconsistente? Tive vários alunos hoje me mandando mensagem, né? E como eu fiquei offline hoje, eu fiquei sem internet, não pude nem bater minha meta no INSS hoje, porque eu fiquei sem internet de verdade. Então, diga aí, eu tentei protocolar, mas foi muito difícil, não deu certo, não protocolou, não foi. Contem aí para mim, eu quero saber, tá? E quero contar também com as dúvidas de vocês, tá bom? Para a gente estar tirando essas dúvidas aqui e tá fazendo aqui um bate-papo. Eu sei que eu não estou vendo vocês oficialmente, mas no chat aqui a gente vai acompanhando e aí vocês vão participando e não me deixem falando sozinho, tá? Eu quero que vocês participem. Nesse início de live, você que nos assiste, bora botar essa live para rodar, bora bater aqui, sei lá, quantas pessoas aqui a gente pode bater nessa live hoje, encher essa sala virtual. Você que está no Instagram, compartilha com todo mundo. Você que está no YouTube, compartilha também, é muito importante. E aí a gente vai trocando esse conhecimento, né? O pessoal estava falando que estava com dificuldade de juntar documentos mesmo, né? Então, o pessoal que nos acompanha, eu costumo chamar meus alunos de camarão, né? Por quê? Primeira vez que eu estou aqui na Legale, então deixa eu me familiarizar com vocês, vocês se familiarizarem comigo. Eu tenho uma frase que a gente usa muito aqui na Bahia, e pelo menos onde eu ando, né? Camarão que dorme na praia, a onda leva. E a gente, como previdenciarista, se você ficar um dia, 2 dias sem se atualizar, quando você volta, você já está totalmente por fora de tudo que está acontecendo. Todo dia, na verdade, uma portaria, uma atualização, né? A gente teve aí a reforma da Previdência, a gente antes já teve a MP 871, depois a gente teve 13846, depois a MP 905, aí veio a reforma MP 905, e aí você tem a reforma agora, na verdade, a atualização do regulamento, depois você já tem MPs que atualizam
o regulamento 10.410 e é o tempo inteiro assim. Então, eu costumo brincar que camarão que dorme na praia, a onda leva, mas nós somos camarões, estamos aqui acordados, muito espertos, né, para que a gente possa oferecer os melhores serviços aí para os nossos clientes, para os seus clientes, né? E vai ser ótimo a gente estar compartilhando, trocando essa ideia com vocês. Eu quero trazer na tela aqui agora o tema da nossa aula de hoje, né? A gente vai estar falando hoje sobre as entrelinhas. Na verdade, não é nem as entrelinhas do CNIS. Eu quero mudar esse tema aqui, porque esse tema foi o tema que a gente já tinha falado num vídeo anterior que a gente postou na semana passada aqui na Legale. Eu não sei se você assistiu, coloque aqui se você assistiu, só para eu ter uma noção, que eu não quero repetir, eu quero trazer coisas novas. Então, coloque aqui para eu ter uma noção se você viu. Salomão, eu vi você falando sobre o CNIS e tal, né? E aí a gente falou sobre esse tema. Esse foi o tema que a gente tinha trazido no vídeo passado, né? Que era justamente sobre desvendando as entrelinhas do CNIS, aquilo que está ali no CNIS, que muito previdenciarista não vê, não enxerga, e aí, por não enxergar, acaba comendo mosca também. Outra expressão, sou cheio dessas frases, tá, gente? Me aguentem. E aí eu falei sobre como iniciar o requerimento no INSS com o pé direito. E por que eu falei disso? Por que eu trouxe esse assunto? Para você que não me conhece, eu sou Salomão Bonerges, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário, mas sou servidor do INSS. E por essa razão eu não advogo contra o INSS. E aí eu fico meio que de Mr. M, trazendo os segredos dos bastidores do INSS para você que é nosso aluno, que é nosso seguidor. A gente trabalha no nosso perfil tanto com de prática previdenciária, quanto o conteúdo também de concurso, né? E aí eu vou trazendo esses conteúdos específicos. Então, eu já sou servidor do INSS há quase 10 anos, eu entrei em 2012, né, no finalzinho de dezembro de 2012, e de lá para cá, sempre analisando benefícios. Eu já rodei em todos os setores da análise, chefe de benefício, gerente substituto, e a gente participou da implantação do INSS digital e de toda essa virada de chave, né? A gente também atua como professor da Escola da Previdência, ensinando os servidores como analisar benefícios, e aí a gente acaba pegando as manhas. E como advogado, né, e professor de outros advogados, a gente vê também muitas falhas que os colegas cometem nos processos administrativos. Então, hoje, a gente vai falar sobre o processo administrativo previdenciário. Mas eu não quero chegar aqui para vocês e ler o normativo e passar conteúdos que vocês vão encontrar em livros. Eu quero trazer para vocês, se vocês me permitirem, eu quero trazer para vocês aquilo que é a mentalidade, digamos assim, do servidor do INSS ao pegar um requerimento administrativo, o que é que ele vai analisar, o que é que ele vai considerar importante, onde é que ele vai olhar primeiro, quais são ali as coisas que ele fala assim, nossa, isso aqui eu preciso prestar atenção, isso aqui eu não quero ver, isso aqui é irrelevante, isso aqui vai me atrapalhar. Então, vocês acham interessante eu falar sobre isso ou vocês querem que eu siga mais uma linha digamos assim, técnica, hermeticamente fechada, de coisas que você provavelmente vai encontrar em vários livros, e aí eu não vou ter como acrescentar muito para você. Eu até poderia dar uma boa aula sobre isso, mas eu acredito que se nós seguimos por essa linha, falando um pouco sobre como pensa o servidor do INSS, por que o servidor do INSS não considerou aquele documento, por que o servidor do INSS teve aquela determinada atitude, por que ele pediu uma exigência que o documento já tinha sido anexado no processo? O que é que vocês acham? Comentem aqui para mim se nessa linha tá bom, tá? O pessoal que está no Instagram aqui está dizendo que tá beleza, que pode seguir assim, e eu vou aguardar só um segundinho. O pessoal que está dentro do YouTube aqui da Legale também, mas o pessoal já está dizendo aqui que pode sim ser isso aí. Vamos para a prática, a Sandra falou, né? Avante previdenciaristas, a Legale está comentando aqui. E aí, mais prática. Então, pronto, é isso aí que eu queria saber de vocês. O combinado não sai caro, né? E uma coisa que eu percebo no processo administrativo previdenciário é o quê?
Aqui desvendando, eu só vou trazer um inciso de um artigo da IN para vocês. Por que não é da 8213? Por que não é da 8212? Por que não é do regulamento? Por que é da IN? Porque o servidor do INSS ele se baseia na IN. O servidor do INSS não anda com um vade-mecum previdenciário debaixo do braço, com todas as normas. Não. O servidor do INSS ele vai se pautar principalmente na IN. Qual IN? 77 de 2015, IN, Instrução Normativa. Vocês sabem que a pirâmide Kelsen dentro do INSS, no topo dela, longe está a Constituição. Lá em cima nós temos a IN, né? E você sabe que norma infraconstitucional no INSS, ela pode, inclusive, ter entendimento diverso que a lei e que a própria Constituição. Isso acontece. Você nunca pegou um caso assim, você não vai ficar surpreso a partir de agora se você prestar atenção nas normas internas do INSS, falando, meu Deus, como é que pode isso? E administrativamente ser aquele entendimento e você vai ter que lidar com aquilo. Então, eu quero trazer para vocês aquilo que funciona na prática no INSS. E aí, se você puder, você vai abrir aí o artigo da IN, tá? Para a gente ir acompanhando, se não, só me acompanhe aqui, que eu vou botar aqui na tela para você que está no YouTube nos assistindo, para você me acompanhar também. Veja só, a IN aqui no artigo 659 vai começar a tratar do PAP mesmo. Se você for olhar dentro da IN, você vai ter ali um título de processo administrativo previdenciário. E o artigo 659 vai dizer o seguinte, nos processos administrativos previdenciários serão observados, dentre outros, os seguintes preceitos. Esses aqui, nesse artigo, para você fazer esse estudo posterior, você vai encontrar ali o norte de um processo administrativo, que deve ter um processo administrativo bem feito no INSS. Como é que eu coloco? Eu devo qualificar, eu devo endereçar, eu devo colocar dos fatos, dos fundamentos, eu devo colocar a jurisprudência pertinente ao caso, as normas. Como é que eu posso fazer um processo administrativo previdenciário de sucesso? Tá? E aqui anote aí 2 pontos importantes que você precisa, independente de qualquer coisa. Mas antes até de eu entrar no assunto, você precisa sempre antever as exigências do INSS. Se você faz isso, você consegue instruir o processo, de forma que aquele processo ele não vai ter exigência. E se ele não tem exigência, esse processo vai ser concedido no momento que chegar na mão do servidor. E se eu esquecer de falar em que momento que esse processo chega na mão do servidor, vocês me cobrem aqui, tá? E antes de eu continuar, o ritmo de fala tá bom, pessoal? Tá muito rápido, tá muito devagar? Vocês que são os comandantes aqui, tá bom? Eu tô aqui só ajudando, tá? Mas é vocês que dizem, beleza? E aí eu separei aqui o inciso 7, e destaquei essa parte em vermelho. Mas vamos ver o que diz o inciso 7. O dever de prestar, um dos princípios do processo administrativo é o dever do INSS prestar ao interessado, em todas as fases do processo, os esclarecimentos necessários para o exercício dos seus direitos, tais como documentação indispensável ao requerimento administrativo, prazos para a prática de atos, abrangência e limite dos recursos, não sendo, anote aí, não sendo necessária, para tanto, a intermediação de terceiros. Eu sei que o servidor do INSS, que nós, servidores do INSS, muitas vezes ignoramos artigos que são explícitos, mas alguns a gente ama. E aí eu estou falando não como o INSS, até porque nesse momento aqui eu estou como professor não vinculado à autarquia, tá? São as minhas opiniões pessoais da análise prática que a gente faz dos processos. Mas se você parar para prestar atenção, eu queria que você comentasse aqui se você já percebeu isso, mas tem alguns artigos que o servidor ignora, mas tem uns que ele se apega, e se apega de um jeito assim que você fica bobo. E esse é um dos que o servidor se apega. E veja, não sendo necessário para tanto a intermediação de terceiros. Anotou isso aí? Primeira coisa que eu gostaria muito que você entendesse, se você não salvar nada do que eu falar aqui nessa aula de hoje, nessa live, se você prestar atenção nisso, isso já vai ter valido a pena para você e vai adiantar seu lado. O artigo que eu citei aqui é o artigo 659, inciso 7, mas vocês vão ler todos os artigos, tá bom?
Esse artigo diz que de todos os atos tal que o INSS deve fazer, mas que diz que lá no final que desse processo administrativo não é necessária para tanta intermediação de terceiros. E como é que a grande maioria dos servidores, não todos, mas como muitos servidores interpretam isso daqui? Terceiro é qualquer um, inclusive eu e você enquanto advogado. E eu não sei se você já percebeu que há uma rusga aí entre servidores e advogados. Os advogados parecem não gostar tanto dos servidores, os servidores parecem também não morrer de amores por advogados. E eu e vários outros colegas que atuamos como professores, tanto de servidores como de advogados, militamos aí nesse meio, tentando fazer a paz e o amor reinar entre os dois setores e mostrar que é bom tanto para o servidor ter a atuação do advogado, quanto o advogado ter a boa atuação do servidor. É um trabalho simbiótico, né? Um depende do outro, um precisa do outro, mas infelizmente a realidade não é essa. Eu quero dar dicas aqui para você conseguir ganhar o coração do servidor que atua ali no seu processo. Mas o primeiro ponto é esse, não sendo necessária para tanta intermediação de terceiro. E aqui eu vou te dar, eu vou dizer isso aqui, se depois você disser que eu disse, eu nego, vou dizer que foi montagem, que não sou eu falando, que essa minha voz não é minha, mas muitos servidores enxergam o colega advogado, infelizmente, como um atravessador, como alguém que está ali para tirar vantagem do segurado. Essa é uma verdade. O servidor pode falar, eu não acho que é assim, Salomão, isso não é a opinião da maioria, mas é como a gente vê na prática. E se você já teve essa sensação, comenta aqui, para ver se sou eu que tenho essa opinião sozinha. E eu falo isso porque nas rodas de colegas, de servidores, a gente vê como os colegas comentam a respeito do trabalho, muitas vezes, dos advogados, falam, poxa, isso aqui o segurado podia ter feito sozinho. E aí o servidor, muitas vezes, se esquece que o segurado do INSS ele é um semi-analfabeto, quando não analfabeto de fato. E que aquilo que para mim, para você, pode ser muito simples, para alguém que não conhece o direito previdenciário, eu vejo isso, porque eu dou aulas para advogados que estão iniciando na prática previdenciária. E às vezes eles chegam para mim e não sabem a diferença de carência para tempo de contribuição, não sabem contar o período de graça. Um advogado, né, que teve, de certa forma, ali, alguma instrução, que tem terceiro grau. Imagine eu falar com o seu Tonho da Pamonha, que mora no interior da Bahia, na cidade de Poções, que nunca na vida mexeu com computador. Como é que eu vou explicar para ele o que é uma exigência, o que é uma justificação administrativa? Mas na cabeça do servidor, não precisa de advogado. O colega advogado que está ali, ele está ali ganhando dinheiro fácil, dinheiro mole, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que um processo instruído, bem instruído por um colega advogado, ele facilita a vida do servidor do INSS. Eu falo porque facilita a minha, eu trabalho com análise, eu analiso todo dia de 8 a 15 processos, de salário maternidade, auxílio reclusão, salário maternidade, aí a gente vai para aposentadorias, todos, não tem nenhum que a gente não faça. E aí você vê aquele processo que chega pelo colega que sabe instruir o processo e aquele processo que chega por alguém que é ou novato na área ou que instrui o processo da forma equivocada. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Pode falar, o pessoal está falando aqui que pode falar. Simbora, estão comentando, tá dando para me ouvir bem, né? A Sandra está falando aqui que se cumprisse com os deveres e obrigações, o INSS funcionaria, na verdade, e a gente tem falhas dos dois lados, mas a gente não vai entrar aqui nessa briguinha. A gente não quer entrar nessa briguinha servidor-advogado, não. A gente quer descobrir aqui o que é que funciona num processo administrativo para que você resolva a vida do seu cliente. Por quê? Aí é uma outra dica. Se você ficar de briguinha, você não só vai atrasar a sua vida, como você vai atrasar a vida do seu cliente. E mais importante, no primeiro plano, é garantir o benefício no menor tempo possível para o seu cliente. E aí aqui é que dá as dicas que eu quero passar para vocês. O pessoal está falando aqui, não deixa de deixar o seu joinha. Se você já chegou e não deixou o seu joinha, por favor, deixe o seu joinha. Diz que quem deixa joinha nas minhas lives, o RPV e a concessão saem mais rápido. É o que dizem. Não sei se é verdade, mas é o que dizem. Se mandar aviãozinho para os colegas, então. Mas vamos lá. O que é que funciona num PAP? O que é que funciona num processo administrativo previdenciário? Se você está chegando agora ou você já é experiente, já está há algum tempo atuando, né, com o direito previdenciário.
Primeira coisa que você precisa saber, petição jurídica, anote isso daí, bote num post-it no seu computador, lá na sua tela, bote colado, lá, bote como senha do SAG Advogado. Petição jurídica não funciona no INSS, não funcionou nunca, não vai funcionar agora e vai continuar não funcionando. Os servidores do INSS, como eu, são técnicos. Nós somos técnicos, só precisamos de ensino médio. A grande maioria não é da área jurídica, não entende o linguajar jurídico, não é formado em direito. Então, quando você chega com o juridiquês num processo administrativo, isso não funciona. E aí, o que é que você tem que eliminar dos seus requerimentos, em minha opinião? Não quer dizer que é consenso, não quer dizer que é absolutamente verdade, mas é o que eu tenho orientado aos meus alunos, é o que eu tenho visto que tem dado resultado para eles e que eu tenho visto com os meus colegas, porque eu faço pesquisa de campo e apresento. Se a petição viesse assim, o que é que você acharia? Você gostaria dessa petição assim? Você não gostaria dessa petição assim? Então, a gente vai fazendo esses estudos de caso, tá? Então, veja, o que é que acontece? A gente precisa ter uma observação aqui. Endereçamento. Endereçamento não funciona para um requerimento administrativo. Então, quando você for fazer a sua petição inicial, voltada ali para o INSS, tá? Você não vai voltar endereçamento. Por quê? Porque o endereçamento é suprido no momento que você faz o requerimento pelo SAG Advogado. Não precisa endereçar, já está endereçado, é automático. Não precisa qualificar o segurado. Por que não precisa qualificar? Dizer o nome completo, onde mora, porque está no meu INSS, já está lá no CNIS, o servidor tem acesso. Então você não precisa perder tempo redigindo aquela qualificação, não no processo administrativo. Você também não vai precisar, em regra, narrar os fatos. Ah, Salomão, mas eu preciso contar para o servidor, num caso de pensão por morte, como foi que os avós daquele segurado se conheceram, para que ele entenda o contexto. Isso não vai funcionar. Eu costumo falar que a maior petição que eu peguei, e isso ainda na época do processo físico, era uma petição de aproximadamente 35 páginas. Você pensa você pegar uma petição de 35 páginas para você ler? E ali veio qualificação, veio dos fatos, os fatos eram enormes, mas veio a jurisprudência desde da época de Dom Pedro, narrando lá como foi que surgiu o Eloy Chaves, né? E aí veio Constituição de 46, e aí veio... Não é necessário, não é necessário. No INSS, sabe, se você for fazer alguma coisa escrita, colocada ali dentro do processo no INSS, você vai resumir aos pedidos. Tá? Se você tiver que falar alguma coisa, é os pedidos. Por que os pedidos? Porque é o resumo, é aquilo que realmente importa, é aquilo que fundamenta. O servidor do INSS ele não é vinculado a ler a nossa petição jurídica. Tá? Como é que o servidor do INSS ele vai fazer essa análise? Eu falo isso sempre. Tem exceções? Tem exceções, mas a média é o quê? O servidor do INSS vai pegar o CPF do segurado, vai abrir o sistema, que é o CNIS, que o CNIS para nós ele é um sistema de análise, ele não é só um extrato, tem várias informações ali dentro, e eu vou fazer as pesquisas basicamente dentro do CNIS. E vou pegar, abrir o status, a qualificação do segurado e vou comparar com a qualificação que você colocar ali dentro da sua petição. Não, eu vou pegar o RG, o CPF do segurado que está ali, vou olhar, o RG está aqui, nome está aqui, beleza, joia, tudo certinho, ok. E aí depois, sabe para onde é que eu vou? Eu vou para o extrato de tempo de contribuição desse seu cliente, do segurado. E aí, no extrato de tempo, eu vou começar a fazer uma leitura. Eu não sei se você já observou, se você tem traquejo com o CNIS, mas o CNIS enumera, né? Vínculo 1, vínculo 2, vínculo 3, vínculo 4, né? E aí, ali enumerado, eu vou ali. Bom, no vínculo 1 tem algum vínculo de pendência, por isso que é importante você que não assistiu a nossa aula, a sua mini aula sobre o CNIS, sobre dicas para interpretar o CNIS. Se você não assistiu, dá uma olhadinha no perfil da Legale e dá uma olhadinha lá e você vai ver lá dicas específicas para você analisar o CNIS de forma mais assertiva. E aí o que é que acontece? A gente vai lá, tem lá vínculo com data aberta. Beleza, o vínculo está com data aberta. O que é que o servidor vai fazer? Opa, tem que olhar aqui no processo se o segurado apresentou a CTPS. Aí eu vou no processo olhar a CTPS.
Beleza. Depois que eu olho lá, se tem lá, pô, tem a CTPS aqui que comprova, o segurado entrou em 80, saiu em 95. Aí eu vou lá, corrijo no CNIS e coloco lá, segurado entrou em 80, saiu em 85. Se não tiver nada daquilo ali, aí eu vou talvez dar uma olhadinha lá na inicial que o colega advogado juntou no processo. E aí eu vou onde? Vou nos pedidos. É batata, vou lá nos pedidos. Eu não vou ler a historinha, narrada, os data vênias, o confulcro, nada disso vai funcionar. Tem que ser muito objetivo. Uma coisa que eu quero trazer para vocês, outra, né, das que eu estou trazendo aqui. Servidor do INSS bate meta, gente, bate meta de produtividade. E não é fácil bater essa meta, tá? Por quê? Porque o sistema cai, porque a pontuação é muito ponto para pouco trabalho, no sentido, ou muito ponto para pouco processo, e você tem que vir aqui, como é que eu vou fazer? Ai, Salomão, como assim? Muito ponto para pouco processo. São muitos pontos que você tem que fazer para os processos que a gente consegue dar conta no dia. Eu não consigo analisar mais do que 8, 10 processos de aposentadoria, isso se eu for correndo no dia. Imagine aí você aposentar, nosso turno é de 6 horas. 8 horas no máximo. Você não analisa uma aposentadoria bem feito, com tudo bonitinho em 1 hora. É 1 hora e meia, 2 horas, tá? Então você tem que analisar aquilo ali. Aí eu abro o processo, tem lá uma petição imensa. Não vai rolar. Então você tem que ser objetivo para você agilizar a vida do servidor. Quanto mais você agiliza a vida do servidor, mais ele vai analisar aquele processo. E eu disse para vocês que eu ia falar para vocês quando é que o processo chega na mão do servidor, tá? Como é que eu chego na mão do servidor, o processo chega para mim? O pessoal da Legada está falando que eu deixo a tela fixa em mim. Eu acho que é assim, né? Perdão, estou pequenininho. Desculpa se eu fiquei pequeno aí para vocês, tá? E aí, olha só, quando é que o processo chega na mão do servidor? O processo demora... Ah, Salomão, qual é a média de tempo que o processo demora para o INSS analisar? Me digam aí vocês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, tem processo que é mais, tem processo que é menos. Alguns processos são automáticos, na verdade. E aí, o que é que acontece? Esse processo, ele demora para chegar na mão do servidor por uma razão, né? Ele está numa fila obedecendo a DER, a data de entrada do requerimento. Data de entrada do requerimento. Então, quando eu venho aqui, eu dou um Enter na minha máquina aqui, a minha máquina vai puxar para mim o processo mais antigo naquele segundo ali, naquele exato segundo que eu estou ali. Joia? Então, nesse caso específico, naquele exato segundo que eu estou ali, a DER entrou para mim. Pronto. Eu tenho ali, da hora que eu dei o Enter, que caiu para mim na minha caixa, provavelmente eu vou analisar aquele processo em no máximo 1 hora e meia. Então, o tempo que demora na mão do servidor para ele fazer aquela análise é esse, 1 hora e meia. E nessa 1 hora e meia, o servidor vai decidir pelo direito do segurado. E sim, o servidor que decide, não são analistas, a maioria são técnicos que vão decidir. Ele vai olhar se tem o direito, ele vai fazer o checklist, vai olhar, bom, tem carência, preenche os requisitos, tem tempo de contribuição, dependendo do benefício que é. Vai fazer o checklist batendo ali CNIS versus documentação, tá? CNIS versus documentação, e aí vai para o segundo passo, exigência. O que são as exigências? São os pedidos que o INSS vai fazer para aquele segurado, de acordo com a documentação que ele tenha apresentado. Uma outra dica prática é, se é iniciantezão, camarão baby, está chegando agora mesmo aí no direito previdenciário, não sabe para onde vai, né? Não tem ideia do que pedir no processo, nunca fez pós, nunca estudou previdenciário, é seu primeiro processo. Faça o pedido. Tá? Esse não é um bom conselho para quem já é experiente, não. Mas se você é iniciante, faça o pedido. Você não sabe o que é que você vai juntar? Faça o pedido e espere o INSS fazer. É um risco que você corre? Por quê? Porque o servidor pode ali indeferir sem fazer exigência. Corre esse risco, não deveria, mas corre. Mas, no mínimo, ele vai fazer uma exigência e vai te dizer o que é que precisa naquele processo. Por isso que é muito importante que toda vez que você for analisar um processo previdenciário, que o segurado chegar até você, você tem que ver o PA anterior, o processo administrativo anterior. Você tem que olhar o que é que o INSS já pediu. Você tem que olhar quantos processos administrativos tem antes. Por quê? Porque
Muitas vezes isso acontece muito com segurado especial, sobretudo no Nordeste, tá? No Norte, aqui a gente, não sei se você é a galera que está no Sul aí, nosso tipo de segurado é diferente, né? O segurado especial do Nordeste é um, o segurado especial do Sul é outro totalmente diferente. Então, gente, o que é que eu preciso de você? Você tá ali, o segurado chegou, no Nordeste acontece muito. E no Nordeste não, isso é nacional. Ah, indeferiu o primeiro processo, indeferiu o segundo, indeferiu o terceiro. Antes do servidor abrir o processo, o quarto processo que você está entrando, ele vai olhar processo 1. Por que negou? Ah, no processo 1 dizia isso e aquilo. E no processo 2, apresentou a mesma documentação, continuou dizendo a mesma coisa. E no processo 3, apresentou a mesma documentação, continua dizendo a mesma coisa. Então, se você faz um quarto processo, e nesse quarto processo vai dizer a mesma coisa, o servidor vai indeferir por tabela. Então você tem que apresentar, você tem que discernir o que é que foi pedido ali, o que é que foi apresentado, o que é que não foi apresentado, o que é que faltou, qual foi o despacho do servidor ali, tá? Para que aquele documento fosse analisado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Mirailda fala o seguinte, Miralinda fala o seguinte, professor, o cliente entrou com um pedido de revisão de benefício quando deveria ter pedido desistência, pois ele não sacou o benefício. Isso faz mais de um ano e o pedido está em análise. Como proceder? Bom, aqui é uma dúvida bem prática, mas vamos lá. Se ele não sacou o benefício nem o FGTS, ele pode protocolar um pedido de desistência. E pode, inclusive, protocolar um pedido de desistência da revisão e o pedido de desistência do benefício, né? E aí ele faz a renúncia àquele benefício ali e não se aposenta. Agora, se ele tiver sacado, já era, tá? A Sandra está falando aqui que o direito previdenciário é muito complexo, mas a gente está aqui, Sandra, justamente para não ser complexo, para ficar fácil. E a Dani fala assim, a Dani ou o Dani, eu não sei, fala assim, ó, o servidor deveria abrir exigência, mas indefere de plano. E aí que tá. Se já tem ali 3 processos, 4 processos, como evitar que o servidor faça indefira de plano? Apresentando as exigências antecipadamente, pessoal. E isso é possível demais. Por quê? Muito do que vai ser, muito não, tudo que vai ser exigido do servidor para o segurado está no CNIS ou não está no CNIS. Ele quer saber onde estão aquelas informações. O segurado diz que trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde. Ele apresenta um PPP e o PPP não está nos moldes formais que deve ser. Não está assinado por empregado da empresa, né? Não consta lá que a atividade era nociva à saúde. Então, o que é que o segurado vai fazer nesse caso? Ele vai ter uma exigência para que apresente o PPP. Se ele apresenta o PPP igualzinho que ele apresentou no processo anterior, qual é a mensagem que vai estar passando para aquele servidor? Olha, servidor do INSS, eu não tenho outro documento. Porque eu já estou no terceiro requerimento apresentando a mesma documentação. E agora é pior, porque agora tem um colega advogado instruindo o processo. Porque o processo previdenciário, na sua grande maioria das vezes, ele inicia direto com o segurado. E o segurado só coloca o advogado quando já levou pau em uma das etapas, né? Não é verdade? Coloque aí você, na sua proporção, quantos segurados vão até você no momento que ele fala assim, poxa, estou pensando em pedir aposentadoria, vou fazer o planejamento com a doutora para saber. Dificilmente, até o planejamento previdenciário, muitas vezes vai chegar na mão do colega advogado depois que o benefício já foi negado, já foi indeferido. Então, a gente tem que estar sempre adiantando, tá? Uma possível exigência. Por quê? Você tem que dar a volta, você tem que ganhar o coração daquele servidor. E aí você já apresenta, por exemplo, tem tempo de atividade militar. Beleza, tá lá, você já apresentou os documentos que a IN diz que comprovam ali a atividade militar para ser reconhecido pelo INSS. Tem tempo de menor aprendiz, você não coloca, né? A declaração do segurado rural não coloca a declaração preenchida corretamente. Ainda tem muito colega que tem aquela mentalidade de indeferir administrativamente para levar para o judicial. Só que agora tem problema, né? Agora com o decreto 10.410 e todas as mudanças, você vai perder a 10 se você apresentar elemento novo no processo judicial.
Então, você tem que instruir aquele processo redondo, redondo, redondo. Redondo o quê, Salomão? Sem brechas, para que ele chegue ali na mão do servidor lindo e maravilhoso. Você acha que servidor do INSS gosta de fazer exigência? Não. Eu mesmo, Salomão, estou falando por mim, eu faço exigência com raiva. Por quê? Porque eu tenho que produzir por dia. E você entenda isso. É uma pessoa que está analisando ali aquele seu processo, que tem meta, que tem pressão, que tem tudo mais. Aí, eu tenho que fazer uma exigência. Sabe quanto é que uma aposentadoria por tempo de contribuição ela vale para o servidor? Se você analisa ela todinha, 1,2. Ou seja, 1,2 pontos. Quanto vale uma exigência? 0,2. Ou seja, eu tenho que fazer 6 análises completas para que essas 6 análises me valam uma, tenham a validade de uma que eu já poderia, se tivesse bonitinha, ter concedido certeiramente ali em 30, 40, 50 minutos de análise. Então, quando eu abro aquela exigência, eu abro aquela exigência com certa resistência. Poxa, não era para abrir, eu abro. Então, o servidor não quer abrir exigência. O servidor ele quer andamento, ele quer analisar o processo, quer tocar o processo. Então, se você não instrui o processo e obriga o servidor a abrir exigência, é pior. Por quê? O que é que acontece? Esse seu processo está aqui na caixa do servidor. A caixa é como se fosse uma nuvem, tá? Pense aí num HD, uma nuvem mesmo, onde você tem ali os arquivos, tudo guardadinho, e você vai ticando ali, ele entra por dentro. Mas uma vez que ele entrou na minha caixa e que eu estou analisando esse processo, eu vou analisar esse processo de acordo com a facilidade daquele processo. Eu pego o processo de Dr. X. Dr. X não, botou lá, é uma aposentadoria híbrida, ele não juntou o tempo de a declaração de atividade rural, né? Ele não botou documentos, ele só botou lá, INSS se vire. Eu vou ter que abrir exigência, vou ter que fazer tudo. Eu já vi ali, abri, passei o olho, vi que vai ter exigência, eu vou para o próximo. E vou analisar o próximo. E vou deixar aquele processo para o final do dia. E aquele processo tem um prazo da minha mão, porque ele começa a contar na minha mão do dia que eu peguei, não do dia que o segurado fez o requerimento há um ano atrás, entende? Então, se você quer agilizar a vida do seu cliente, você precisa apresentar essa documentação, toda essa documentação desde o início. E se você faz aquela petição jurídica, deu para entender, pessoal, essa questão da petição jurídica? Salomão, tá, você falou que a petição jurídica não funciona. Mas até agora você não falou o que é que eu posso colocar nessa petição para eu saber qual é o melhor caminho, né? Para esse processo ser analisado. Pronto, então vamos lá, vamos falar disso. Veja bem, na sequência do meu INSS, ou quando você vai requerer pelo SAG Advogado, você tem lá já a ordem certa dos documentos. E aquilo já meio que organiza, tá? Meio que organiza o processo. Então já vem ali o requerimento, a sua OAB, procuração, os documentos de identificação do segurado, já vem na sequenciazinha ali. Tá? Se você tiver que fazer alguma observação no processo, porque tem um caso específico que você quer elucidar, quer ajudar, quer direcionar o servidor, isso é bem-vindo. Tá? E isso não se confunde com a petição jurídica, mas você já vai ser objetivo. No caso, hoje a gente atua com PDF, né? Ele lança o PDF, ele tira um print daquele documento, uma foto daquele documento e bota lá a setinha, ó, a CTPS nessa página aqui tem esse vínculo que está em aberto no CNIS, mas conforme essa página, conforme a página das anotações no final, a gente consegue comprovar que o segurado trabalhou de data, bem objetivo, bem pontual, tá? Então, você não precisa ficar pormenorizando tudo, tá tudo ali, é a documentação que vai. Agora, você vai fazer aqueles apontamentos pertinentes. Aqueles apontamentos que, poxa, você já sabe, né, que aquele vínculo ali, você não tem documento aberto, você não tem documento fim. O que é que você faz? Você já declara no seu pedido que aceita que o INSS feche aquele vínculo ou na data fim da última remuneração ou no dia que começou, para evitar a exigência, tá? Então, esses são processos que você precisa analisar, são formas que você precisa fazer para que o seu processo ele ande mais rápido. Né? O que mais aqui? Deixa eu ver o que é que o pessoal está comentando aqui. Ah, a Larissa está perguntando assim, por que é tão difícil ser reconhecido união estável, mesmo com mais de 3 documentos para o caso de pensão por morte da companheira?
Se vocês me permitem, a gente tem um curso gratuito de PAP dependentes, tá? Para você aprender justamente tudo isso. Vai aí na minha bio, no meu Instagram, faça inscrição gratuita e assista o curso. Por que é tão difícil? Não dá para dizer, Larissa, no seu caso específico, por que o seu foi tão difícil. Mas, normalmente, os documentos que são apresentados, eles são documentos que não demonstram lapso temporal. A gente sabe que o INSS, por muito tempo, ele exigia 3 documentos para comprovar a união estável. Agora mudou, agora é 2. Né? O artigo 135 da IN, inclusive, está desatualizado pelo artigo 22 do regulamento, que, por sua vez, foi atualizado pelo decreto 10.410. Veja, você tem ali um documento de 3 filhos que nasceram na década de 60 e não tem mais nenhum documento depois. O servidor dificilmente vai conceder esse benefício. Por quê? Porque não tem uma linha temporal que diga que até o óbito daquele segurado estava junto ali com o segurado. Ah, Salvo, mas na justiça. Não, estou falando administrativamente, tá? Ah, mas são todos os servidores assim? Não, eu não sou. Se tiver lá as 3 certidões de casamento na década de casamento, não, de filhos, na década de 60, e não tiver mais nada que diga que aquele segurado separou, eu vou querer só o documento próximo ao óbito. Por quê? Porque você tem que mostrar que o segurado vivia junto, né, com o requerente da pensão próximo ao óbito. É necessário para dar segurança para o servidor, para ele falar, pô, realmente viviam juntos. Né? Você vive junto com muitos anos com a pessoa, é estranho que não se produza documentos de alguma forma, tá? Para que demonstre aquela relação. Então tem que prestar atenção nesses casos, tem que analisar caso a caso, mas tem que observar esses detalhes. Percebam, gente, que o que eu estou falando para vocês aqui não é teoria, você não é doutrina, não é a prática do dia a dia. Alguns alunos viram para mim e falam, ah, Salomão, mas isso é um absurdo, não deveria ser assim. Aí a gente tem que usar os mecanismos fora do processo, não envolvendo o seu cliente. O que é que eu quero dizer? Pô, o INSS pisou na bola com você, e aí você quer discutir com o servidor dentro do processo do seu cliente? Não, entra com uma ação à parte contra o INSS e mostra que o INSS não está cumprindo o princípio, né, da eficiência, um princípio constitucional. E aí, pau no INSS, até educar o INSS a ser eficaz como a Constituição impõe. Mas se você coloca o pé na porta, e eu quero caminhar para o fim desse nosso bate-papo aqui, falando sobre isso, se você bota o pé na porta, e mostra lá que você me perdoe, o pica da galáxia ali, que tipo é o bambambam, eu sou o advogado, você sabe com quem você está falando, tudo que você vai conseguir é um coração fechado do servidor, que é gente igual a gente, e aí, é assim, né? Eu já cansei de pegar processo que o colega advogado, ele estava enchendo de documentação, mas não apresentava o documento que era pedido. Ficava ali enchendo linguiça, literalmente. Porque é um absurdo, porque o INSS. Isso não agiliza a vida do segurado. Tá? A gente tem que pensar no segurado. Você quer concessão? Às vezes, você vai precisar engolir alguns sapos na prática. Salomão, mas isso é um absurdo, eu não concordo com isso. Não, tudo bem, você tem o direito de não concordar. Mas, às vezes, para você ter sucesso, você vai ter que passar por isso. Porque não, é quase igual quando a gente chega para o juiz, fala, Vossa Excelência, Majestade, vós que a luz persegue. A gente não tem isso? Para quê? Para a gente poder estar ali e dando aquele jeitinho ali para conseguir o processo. É a mesma coisa, um servidor do INSS é um mini juiz, e pior, não é nem juiz, mas age como tal. Então, assim, você sabe que é assim, você vê que é assim. E aí você chega com o pé na porta, né? A pessoa se irrita. Então tá bom. Aí você recebe um indeferimento, tá? Que como assim indeferiu? Não sei o que, não indefere, quer brigar? E aí quem perdeu não foi você, advogado, quem perdeu foi o cliente. Por quê? Porque aí agora é revisão, recurso, pedido de reabertura, tudo isso demora e seu cliente vai, mas você vai ter o lucro do retroativo. Pô, mas esse é o tipo de advogado, é o tipo de lucro que você, colega advogado, quer ter? Eu prefiro, não advogo, mas nas áreas que eu advogo, eu só não posso advogar contra o INSS. Mas onde eu advogo, eu prefiro ganhar 10
salário, remunerações diferentes ali de clientes diferentes do que tirar num RPV enorme de um, porque eu fiquei ali de birra com o servidor. Então, você vai ter mais clientes se você for mais efetivo, mais sério em cada processo. Mas é só um parêntese, tá? Você tem o direito de não concordar. Eu estou dizendo, são dicas práticas para o seu dia a dia, para trazer celeridade na análise, coisas que eu sei que funcionam. Estou querendo trazer para vocês a noção de que o servidor que está lá do outro lado, ele vai ter emoções, ele vai ficar chateado, ele vai se achar o rei, sabe assim? E você tem que ir ali, oh, não, é bom. Aquela história, né, do cara que chegou e falou assim, olha, o rei, muito rico, muito sábio, mas muito presunçoso, chamou um mago. E o mago, ele teve um sonho, e aí o mago tinha que interpretar esse sonho. Essa história tem várias versões, talvez você conheça de uma forma diferente, mas pega a ideia. E aí o primeiro mago chega para ele convoca todos os magos, né? E aí o primeiro mago chega para ele e fala assim, olha, rei, eu quero dizer que toda a sua família vai morrer, tá? E só o Senhor vai ficar vivo. E aí o cara, isso é um absurdo, isso não pode, mandem matar esse mago insolente. E o mago morreu. O segundo mago estava lá do lado e falou, tá lasqueira. Interpretei o sonho da mesma forma que o primeiro. E agora, o que é que eu faço? Aí o segundo mago, pega e fala, rei, eu tenho ótimas notícias para você. Eu vi que no seu sonho você vai viver mais do que todos os seus familiares. Aí o rei se alegrou, porque ele teria longevidade. Na verdade, contou a mesma história. Mas é a forma como se diz, tá? A maneira como se diz, como se transmite a mensagem, pode fazer com que o processo administrativo ande mais rápido ou não. Então, o servidor errou. Você precisa de um pedido de reabertura. Qual a necessidade de você chegar esculhambando? Eu já peguei vários processos de recursos, assim, que o colega advogado, né, é grosso. Na verdade, com razão. Mas não tinha necessidade de fazer daquela forma. Ele poderia fazer com outras palavras, ser mais cortês, ser mais polido, né? Ter mais tato ali para lidar com aquela situação. E aí você vai fazer um pedido de reabertura, você não, eu imponho que seja feita a reabertura, quando na verdade é uma faculdade do servidor. Você pode colocar, olha, caso entenda, né, já que havia a certidão de casamento e a pensão foi negada porque não comprovou união estável, não seria o caso de reabertura. Porém, todavia, contudo, entretanto, caso não entenda pela reabertura, peço que dê prosseguimento no recurso. E bola para frente, bem objetivo, bem curtinho, tá? E aí, aproveitando aqui, a Viviane faz uma pergunta: como é esse pedido de reabertura? Pergunto, pois tive um benefício de pedido de aposentadoria de segurado especial indeferido sem cumprimento de exigência, pois o segurado estava reunindo a documentação. Nesse caso seu aí, você vai ter que entrar com recurso, viu, Viviane? Por quê? Aí foi o segurado que não entregou a documentação. A reabertura, ela funciona quando o gerente da agência, é ele que tem esse poder de decidir se abre ou não, se reabre ou não aquele processo. Ele tem o poder de decidir isso. E aí ele vai fazer o seguinte, ó, nesse caso, já peguei vários casos assim, eu como gerente substituto e já reabri. Ah, tem pensão por morte. A pensão por morte, o servidor indefere porque não comprova união estável, mas está lá, certidão de casamento, e não tem averbação de divórcio. Outra de pensão, nega para a esposa e não vê que tem filho menor que tem direito. Aí você reabre a tarefa. Mas nesse caso aqui, a reabertura, ela é, Viviane, você que perguntou, ela é um instrumento que está disponível para o servidor, que não é um instrumento oficial. O servidor vai ali analisar e vai ver, realmente eu acho que é um caso de abertura e passa para o gerente decide a reabertura ou não. Mas tem que ter algo que foi uma falha, que foi algo que já estava ali no processo e não foi percebido. E aí você pode fazer esse pedido de reabertura tanto dentro de uma revisão, se o benefício tiver sido... Reabertura, na verdade, você vai fazer... Tem revisão para benefício indeferido, mas na grande maioria das vezes, dentro do prazo, vai ser recurso, não é verdade? Então, você, dentro do pedido de recurso, você coloca... Não existe isso, mas é como se fosse uma preliminar de reabertura. E aí você coloca lá essa preliminar de reabertura e fala, olha, aconteceu isso e isso, por isso eu entendo que o processo deveria ser analisado sem necessidade de recurso. Caso não seja o caso, caso não se entenda de forma diferente, dê prosseguimento
ao recurso. Outra pergunta aqui, a Gina, tive um caso assim, que tinha um filho, aí é um caso de reabertura, mas quando o benefício ele é negado, é indeferido, porque o segurado não apresentou o recurso, ou os documentos que foi pedido, aí não há o que se fazer. Um outro detalhe, o servidor pediu determinada documentação que já estava no processo. Apresenta de novo, não seja teimoso, digitaliza melhor e apresenta novamente. E aí você pode até dar uma espetadinha e falar, olha, estamos apresentando novamente, conforme páginas tais e tais, mas apresenta de novo. Às vezes o servidor ficou com dúvida daquele documento e quer ver o documento de uma outra forma. Então, se você já tinha aquele documento digitalizado e pode digitalizar de novo, eu oriento até que você digitalize novamente o documento para facilitar ali a vida do servidor. Outra coisa, se o servidor te pede o documento A e você apresenta outro documento e você não apresenta aquele documento A na cabeça do servidor tem uma justificativa de ser, ainda que você possa não entender ali, mas ele tem uma justificativa de ser. Apresente o documento A. Porque se você não apresentar o documento A, o servidor vai analisar o processo no estado que tiver, tá? E ele não vai precisar mais fazer outra exigência. Por quê? Porque você está dizendo para ele na prática que não tem aquele documento que ele está pedindo. Então, cuidado para você não se perder no seu processo com relação a isso, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta. O Gil fala assim, olha, pontue questões acerca da falta de análise de PPP por parte do servidor. Leia-se PPP preenchido corretamente e legalmente. Nesse sentido, existe responsabilidade do servidor por desídia? Nesse caso aí, pode até ser que o servidor vá sofrer um PAD, né, um procedimento administrativo ali. Mas é muito difícil. Tá? O servidor ele pode analisar aquilo ali e ver, olha, se ele analisou, ele vai justificar, enfim. Então, assim, dificilmente o INSS vai aplicar um PAD. E o servidor não tem interesse em não analisar aquele documento. Ele pode não ter analisado por desconhecimento, ele pode não ter analisado por falha mesmo, tá? Mas se aquele processo for reaberto, ele não pontua. Né? Então, se ele for não pontuar, aí não é interessante para ele, ele vai perder remuneração por causa disso. Né? Quando envolve cálculos, como funciona? Uma coisa bem prática para vocês aqui, olha. O servidor do INSS não faz cálculo. Quem faz cálculo é o sistema. O servidor do INSS, no máximo, vai lançar os documentos no CNIS, tá? Vai lançar no CNIS e lançando no CNIS, ele vai, então, só fazer a conferência, mas o servidor mesmo não faz cálculo. E às vezes aí é o colega advogado com expertise que vai ter que fazer os cálculos, tudo certinho, ver se o INSS considerou tudo que tinha para considerar, mas o servidor mesmo não vai fazer cálculo, tá bom? O Gil está agradecendo aqui que eu respondi. Pessoal, eu acho que o que eu queria trazer para vocês era isso, sabe? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Né? Eu creio que nós vamos ter outros encontros. Estava muito nervoso, apreensivo, não por causa da minha galera do Instagram, que já são camarões de casa, mas toda vez que a gente vai falar para uma audiência nova, como é o caso do pessoal aqui da Legal, eu me sinto honrado de verdade de estar participando dessa aula aqui. Espero que seja a primeira de muitas outras, né? E a gente eu tentei trazer para vocês assim, eu nunca sento para preparar uma aula pensando naquilo que já está ali nos livros, tento trazer aquilo que funciona, aquilo que traz ali o dia a dia do INSS, que eu, como servidor, posso compartilhar, né, para vocês. Eu espero que de coração vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. O pessoal disse que está gostando, tal. A Luciane falou assim, quando sai a atualização da IN? Provavelmente ano que vem, já teve aí agora a atualização do regulamento. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, só para vocês dormirem com essa informação, o INSS tem mais de 7.000 normas administrativas vigentes. Então, tem muito campo de estudo aí para nós atuarmos, estudarmos e trabalharmos na brecha das falhas do INSS, porque, na verdade, a gente só atua com o previdenciário porque o INSS erra, né, e erra muito. Tá? Eu tenho, agora defendendo o INSS, eu tenho muito orgulho de saber que a maioria dos indeferimentos, eles são mantidos, inclusive, judicialmente, isso é um dado do próprio INSS, mas tem ali 40% dos indeferimentos que são reformados judicialmente.
né? Então a gente tem que militar mesmo. Você que é colega advogado, é indispensável o seu trabalho. O meu papel como professor é trazer ferramentas para que cada vez mais você seja mais assertivo. Porque quanto mais assertivo eu e você formos, eu enquanto servidor e você enquanto advogado, melhor é para o segurado, né? E ele é o nosso objetivo final, na verdade. Então eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Eu peço, se você não tirou aquela foto e compartilhou nos seus stories, por favor, faz aí um segundinho. Eu vou dar aquele sorriso, você printa aí e compartilha, me marca, segue a gente lá no Salomão Boanerges DP. Eu quero convidar você que é camarão, está chegando agora, toda segunda-feira. Hoje, excepcionalmente, eu não tive a aula das 5 horas da tarde, a aula teórica de direito previdenciário gratuita no meu canal, porque eu estava sem internet. A minha internet já ficou pronta depois das 6. Mas a gente vai repor essa aula e toda quinta-feira eu tenho uma aula prática de algum tema previdenciário. Aula prática como essa, lá no meu canal, sempre gratuito, com muita qualidade. A gente vai ali trocando ideias, fazendo aí um bate-papo, crescendo junto. Eu gosto de andar com vocês, porque eu aprendo mais com vocês do que eu acho que vocês aprendem comigo. São as dúvidas de vocês que me fazem estudar e me fazem, pô, como é que eu penso isso e aquilo, né? Então, é muito bom essa interação. Muito obrigado, tá? Tirem o print, compartilhem, mandem aviãozinho e venham fazer parte aí desse time da Legal e venham fazer parte também do meu time lá no nosso canal, no Instagram, no YouTube. Um grande abraço. Eu vou encerrar aqui no Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos. Galera do Instagram já sabe, né? Oi! Que pecado enorme que eu ia cometer. Ah, eu vou dizer, olha, isso que a gente viu aqui hoje é só um aquecimento, tá? Na aula lá eu vou trazer para vocês quinis na prática. O quinis na prática, dominando o quinis, vocês vão entender que o quinis fala, que você não pode ignorar, para que você tenha concessões mais rápidas. Eu oriento a você, se você puder, assista o vídeo que a gente postou no canal da Legale sobre o tema. Não sei se o pessoal pode deixar aí no chat aí para o pessoal já conferir na sequência, mas vale super a pena. E nessa aula a gente vai ter uma interação muito boa, eu quero trazer muitos casos práticos, de acordo com aquilo que vocês forem fazendo, trazendo para a gente. Sabe aqueles pré-emp conte, stamp, todos aqueles vínculos de remuneração que o CNIS aponta ali, que você fala, meu Deus, o que é que isso significa? A gente vai debulhar cada um deles, vocês vão aprender, vão saber como sanar, como cumprir as exigências antes do INSS fazer essas exigências. Então, vai ser muito importante que você esteja com a gente ali, mas eu acho que as vagas são limitadas, né, Vanessa? É sério? A gente começou hoje? Ah, que responsabilidade. Então fica aí o nosso convite. Essa masterclass vai ser uma masterclass bem mais densa do que essa de hoje que a gente fez, com muito mais conteúdo, com mais análise de casos práticos, tá? E eu fico sempre disponível para os alunos para tirarem dúvidas e tal. Então, assim, é um diferencial que vai valer super a pena, tá? Mas, Vanessa, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente já falou tudo que tinha para falar hoje. Temos que marcar mais encontros, né? Pode colocar aí, não tem problema que a gente marca, viu, pessoal? Ou então manda no meu e-mail, vanessa.zanini, que a gente já faz um curso bem bacana com o professor. Viu, pessoal? Não sai o som. Vou repetir. Se você tiver alguma indicação de tema, pode mandar pra gente, tá? Que daí a gente já marca um curso com o professor, né, professor? Exato, perfeito. Perfeito, a gente já faz, não tem problema, manda por e-mail, que daí a gente atende vocês. Pessoal, obrigado, viu? Muito obrigado de coração pela oportunidade de estar aqui. E eu sempre termino minhas aulas falando: olha, quem tem fé não precisa de sorte. O resto a gente dá jeito.